Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal do CREA Acadêmico. E hoje, aqui com o Dr. Adriano Zunster, a gente vai retomar aquele papo sobre a gente estava conversando sobre as 4 competências do ser humano. Então vamos retomar. Falamos sobre a vida de base, falamos sobre proteção, ser apto a fazer as coisas. E eu acho que agora, por último, né, para a gente finalizar essas 4, né, como que os tecidos eles se comportam. Essa 4ª competência, onde é o fator de adaptação comportamental, né, do ser humano, como que o ambiente vai influenciar nesse ser humano para que a evolução dele aconteça, para que as adaptações e todos os processos aconteçam. Essa 4ª competência, né, ela dá substância, ela dá casinha, ela dá amparo para todas as outras competências, né? Por quê? A primeira competência, dá uma olhadinha nos vídeos aí para trás, né? É manter a vida de base, fazer xixi, cocô, respirar, reproduzir. A segunda competência é você estar com as membranas, né? Uma blindagem boa no seu corpo para nada afetar fisicamente o seu corpo. A terceira competência é você ser apto, né? Para fazer tudo isso, viver, para você estar bem protegido. E a 4ª competência é para que todas essas outras consigam existir, consigam ser executadas em clã, em grupo, né? Porque, afinal de contas, a gente vive para estar no grupo, né? A gente está sempre protegido e protege os outros para estar no grupo. A gente tende a fazer as coisas para estar no grupo. Então, a 4ª competência é você manter esse grupo unido, né? O que é o seu clã? Sua casa, suas famílias, seus familiares, talvez seus parceiros no trabalho, né? Então, essa é a 4ª competência. É a competência de manter o clã estável, é a competência de manter o seu território estável, é a sua competência de dosar pele com pele, né? A gente está ali, ó, juntos, né? Então, por exemplo, eu e você aqui estamos convivendo nessa competência, essa 4ª competência, de estar aqui nós em clã reunido hoje e com vocês aí, né? Então, nós estamos regulando a nossa distância pele com pele. Eu não posso ter todos vocês aqui falando, mas a gente está aqui, ó, encostado. Então, quem faz isso é essa 4ª competência, é o nosso córtex cerebral, tá? E para vocês entenderem o nosso córtex cerebral, que é chamado do nosso cérebro moderno, né, o nosso neocórtex, nosso cérebro novo, é simples entender como ele funciona, tá? Esse córtex cerebral é a capa do cérebro, né? Então a gente costuma ter o exemplo da mão, que o polegar é a parte das funções internas do cérebro, e essa parte de fora aqui é todo esse córtex, essa capa, né? Então, na verdade, isso que a gente vê, né, nos desenhos do cérebro, aquelas vilosidades, aqueles giros, na verdade seria a nossa cerca territorial, né? Porque ali no meio do cérebro tá as relações de pele com pele, ou seja, as relações que a gente gosta de ter, os nossos familiares, os nossos entes queridos, os nossos colaboradores, os nossos colegas de trabalho, tá? Então tudo isso é protegido por um território, por uma cerca. Então, baseado nisso, pessoal, só para simplificar, todos nós temos uma cerca virtual, ok? O que vai diferenciar é o tamanho da nossa cerca. Tem gente que tem uma cerca enorme, tem muita gente legal, tem muitos processos legais ali dentro daquela cerca, né? Daquele forte criado, né? A minha cerca ela não é muito grande, não, tá? Ela é mais contida. Isso depende da individualidade de cada um. E lá dentro mora quem? Exatamente as pessoas e os processos em que a gente desempenha o máximo da nossa função. Sem essas pessoas e esses processos, a gente não conseguiria de forma alguma desempenhar o que nós viemos para desempenhar. As nossas qualidades, as nossas virtudes e muitas vezes os nossos defeitos também que são regulados ali dentro, tá? Então, qualquer coisa que invada esse território, tá? Qualquer pessoa ou qualquer processo que tenta arrombar essa cerca, nós vamos ter doenças, ou seja, processos de fortalecimento para deixar essa cerca mais forte. Um dos exemplos mais gritantes que a gente pode dar é quando a gente fala sobre as influências do Covid no nosso corpo, né?
Por que ataca as vias aéreas superiores? Por que ataca os brônquios? Porque os nossos brônquios, eles têm que ficar fortes para você rugir e manter tudo que é ruim fora dessa cerca. Então é como se ficasse lá dentro, né, rugindo, e para rugir você tem que ter os brônquios mais fortes. Então você entra no ajuste desses brônquios que ataca toda a parte respiratória, muito percebido e visto no Covid, tá? É um desses exemplos, tá? De qualquer maneira, o que regula, né, muitas vezes, a saída também de alguns processos que estão dentro. Porque assim como o seu território pode ser invadido de fora para dentro, que é o que a gente mais para observar, também tem processos e coisas dentro que está enchendo as paciências. E isso vai gerar o quê? Problemas de pele, tá? Todas as doenças de pele é porque tem porcaria dentro do seu clã, que você se recusa a identificar e pôr para fora, não só pessoas, mas processos, tá? Que te impede, você precisa fortalecer a tua pele para sobreviver, porque é um ataque constante. Você tem déficits motores, tá? Todas as doenças degenerativas ou neurológicas que impedem você de movimentar é porque tem coisas, tem pessoas, porcarias dentro do seu clã que te impede de movimentar lá dentro, tá? Então, porta da casa, né, é a serventia, né, para o morador, então tem que lembrar disso. Por exemplo, câncer de mama ductal tem a ver com essa doença que pode ter dentro desse clã. Então começa a perceber que esse quarta competência, que é o tecido ectodérmico, o tecido do córtex cerebral, ele regula tudo aquilo ruim que tem que ficar para fora e tudo aquilo ruim de dentro que tem que ser jogado fora. Então, é exatamente essa quarta competência que faz com que coisas ruins saiam e coisas boas que estão fora entram. É por isso que a gente modifica constantemente o nosso clã. E muitas vezes esse trânsito de quem está dentro e quem está fora, ele pode ser apenas por um tempo, né? Tem pessoas aí que você enjoa, literalmente, que até então tudo aquela falácia que a pessoa fazia, por exemplo, não te incomodava. Chega uma hora e começa a incomodar. Tira ele por um tempo, né? Não precisa matar ele dentro desse território, mas tira um pouco, regula. Então a quarta competência é você ter doenças emocionais, ter doenças da mente, que tem a característica de regular aquilo que deve entrar para dentro do teu clã e aquilo que deve sair do clã para fora, né? Essa regulagem do clã, essa regulagem, né, da tribo que você está e das coisas relacionadas a isso, é que te dá essa quarta competência, né? Então, traduzindo, que doenças vão estar aí? Alzheimer, TDAH, déficit de atenção, todos os transtornos parafílicos, que hoje é muito comum, que são transtornos parafílicos ligados a sexo, tá? Dos mais variados tipos, assistindo, voyeurismo, o que é certo, o que é errado, tá? Todos os transtornos parafílicos estão aí. O que mais que está aí? Todas as desordens de ansiedade, todas as tags, o autismo está aí, tá? Então, todas essas doenças emocionais e todas as doenças da mente estão nessa quarta competência. Por isso que é um assunto que deve ser discutido com muito carinho, com muita atenção, mas é relativamente simples de estudar isso daí, né? Por isso que é um dos assuntos deixados o módulo inteiro só para ele dentro da inteligência biológica, porque esse regula todos os outros, né? Então nós falamos de 3 competências anteriores, mas é fato, se essa quarta competência não estiver estável, todas as outras vão ser afetadas ao mesmo tempo, tá? Então todas as doenças que nós temos, elas se originam a partir dessa quarta competência, que é do nosso neocérebro, né, do nosso córtex cerebral, que regula o nosso território. Tudo que está fora e tudo que está dentro. O que está fora, que muitas vezes precisa entrar, e o que está dentro, muitas vezes precisa sair. Então, todas essas desordens psíquicas, emocionais e mentais são reguladas, tem como você trabalhar, desde que você entenda direitinho essa quarta competência. E a partir daí toda a mágica acontece. Não é assim que as doenças funcionam no nosso corpo? É para deixar você cada vez mais apto, é para deixar você cada vez mais especializado aonde você está vivendo, né? Aí é que mora
a neuroplastia, né? Porque eu não sei se você já parou para observar, né? Mas o urso polar não consegue viver, né, lá na parte mais quente dos Estados Unidos, tá? Ele só existe lá no frio. Nós não. Nós vamos existir no frio, nós vamos existir no clima temperado e nós vamos existir também no deserto, né? E isso tudo é por causa dessa regulagem do nosso córtex cerebral. E do córtex cerebral, do item mais importante dele, né, é o lobo frontal. É ele que desenvolveu, que nos trouxe até aqui. É o lobo frontal que é a porteira, né, desse território, é a porteira do forte. É pelo lobo frontal que vê as porcarias que está dentro, perto de você, que você tem que pôr fora, e as coisas boas que estão fora que você tem que pôr para dentro. O nosso lobo frontal, pessoal, está logo aí atrás da tua testa, ele regula exatamente, né, aquilo que é bom para você, ele procura possibilidades. Então, obviamente, aquilo que não é bom para você, ele acende. É daí que vem os conflitos, né? É por isso que é muito marginalizado, eu acho que até um pouco destratado o lobo frontal, até às vezes quando a gente ouve alguma coisa sobre neurociência, né? Que é o cara que fala não, que é o cara que conflita, né? Dá uma impressão que ele só te ferra, né? Mas na verdade ele é um termômetro extraordinário para você saber tudo que é bom para você e tudo que é ruim para você, né? E é esse cara que a gente tem que dar uma atenção extremada e aguçar cada vez mais. Como? Mindfulness, né? Hoje a técnica Mindfulness, que é foco pleno, é você focar nas coisas, é o que tem de mais moderno, né, para a gente conseguir dominar esse córtex cerebral, essa quarta competência, para que as outras elas coexistam sempre fortes, né? Porque lembra que para essas competências estarem fortes, você tem que ficar doente. Mas a doença tem que ter um ciclo de começo e término sem te devastar nesse caminho, né? Então, não é que você não vai ficar doente, você vai, mas as curvas têm que ser mais baixas, né? Então, quem regula isso tudo é esse córtex, né? É essa quarta competência. Então, você usando Mindfulness, que é o foco, você foca exatamente naquilo que você quer. Você está olhando para o negócio. Aquilo é bom? Dentro. Aquilo é ruim? Fora, tá? Então, hoje, é o que a gente mais estuda em todas as técnicas de neurociência, centros filosóficos, até religiosos, é Mindfulness, é foco pleno. Como a gente faz isso? Meditação, né? Mas a meditação você precisa ficar 1 hora em posição de lótus fazendo barulho, tá? Você não precisa começar com o dedinho do pé, né? Dedinho do pé mínimo, o pelinho do dedo do pé mínimo, dedo mínimo, relaxa ele primeiro. Não tem lógica, só de falar me dá coisa ruim, né? Você já pensou, por exemplo, escovar teu dente aí, vendo cada dente que você tá escovando, né? Se eu estou escovando lá no fundo, tá, a parte interna ou externa, foca no que você está fazendo. Só isso daí, você já está treinando o seu lobo frontal. Nossa cabeça está tão acelerada que literalmente a gente não consegue movimentar e viver o dia de hoje, né? Está sempre lá na frente. Exatamente. Ou está lá atrás. E interessante, Jário, que você fazer esses recursos de meditação e tudo mais, sem conhecer qual parte do córtex está alterado, tá? Para você conseguir conversar com a pessoa, também não adianta nada. Então, por isso que entra a inteligência biológica, né? Ela é estudada a fundo, né, junto com os nossos alunos, como você identifica essas portas de entrada de aspecto emocional, né, comportamental, como a pessoa identifica isso, para daí sim, mindfulness, técnicas, óleos essenciais, que nós já falamos em vídeos anteriores, né, como eles são importantes a nível autonômico, exatamente para isso, né? Os óleos essenciais regulam o território, os óleos essenciais, a primeira coisa que faz é regular esse território. Por isso que ele tem que ser feito uma diluição correta, tá? Se ele tiver uma diluição errada, ele escancara, ele deixa louco esses portais, né? Então, nem tudo aquilo que fala, se bem não fizer mal, não faz, não é bem assim, não. Tem que ter uma lógica estruturada dentro de como é essa estrutura cerebral, tá? Então, isso aí fica para vocês, né, como nível de conhecimento e atenção para muitas coisas que acontecem. Essa é a quarta competência. Sem ela, as outras 3 inexistem. Que completo e que maravilhoso, né? Nosso corpo realmente, nosso cérebro é algo que surpreende a gente a cada momento. Com que máquina perfeita, né? E está em plena adaptação sempre, constante. O duro é a peça que fica por trás mexendo nele, né? A gente consegue ser mágico, né?
para perturbar essa evolução. Tá tão legal, mas esse é o medo, né? O estar legal implica muitas vezes em dor e desconforto. Dor e desconforto, claro que é doença. A pessoa apavora e muda todo o trajeto. Então, o teu cérebro, às vezes, está fazendo todo o caminho para você e por uma desinformação, você manda uma percepção totalmente errática. Ele desestrutura aquilo para começar de novo, né? Então, isso é chamado de cronicidade das doenças. Entendeu? É exatamente isso. Então, por isso você tem que ser informado, você tem que saber o que está acontecendo com você, com lógica, tá? Isso faz toda a diferença, ok? Então, aí você mexe com os botões certinhos. Saber o botão certo de apertar. Exatamente. Beleza? Gente, muito obrigado mais uma vez aí pela sua audiência. Deixa aqui pra gente o seu comentário, o seu like, tá? Isso você ajuda a gente a fortalecer, a chegar a mais pessoas que precisam desse conteúdo. Então compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares e se inscreve no nosso canal. É importante para que nós cheguemos a muito mais pessoas e compartilhemos esse conhecimento com todos vocês. Vem para o CREM, vem com a gente!